Família, que bênção estar mais uma vez aqui na casa do Pai, reunido em família. Ontem à noite nós estávamos aqui, estava um ambiente tão gostoso que não dava nem vontade de ir embora. Tinha gente varrendo, gente cantando, gente arrumando a bateria, passando aspirador nas coisas, outro limpando a cozinha, mas estava mais um clima tão bom, clima de família. Isso é família. E eu fiquei ali, estava compartilhando minha alegria, né, de ver, brincando tem gente até grande, viu, brincando de pega-pega aqui dentro da igreja, viu, né, então, um ambiente assim, um ambiente de família, e é assim que nós queremos cultivar esse ambiente, um ambiente de família, um ambiente saudável para a glória do Senhor. O tema da pregação de hoje é cultivando uma igreja saudável. Olha aí, está calhando tudo para esse assunto, cultivando uma igreja saudável. E olha que privilégio eu e você temos de cultivar uma igreja saudável. Nós não podemos direcionar a outros. O irmão X tem que cultivar a igreja saudável, o irmão Y, a irmã lá. Não, isso é responsabilidade minha e sua. Essa igreja, né, a igreja é de Jesus, mas como comunidade ela é nossa igreja. Então, a pregação de hoje, essa palavra é um convite a que você venha a ser um guardião da visão do Senhor, a visão da igreja, para que essa igreja seja sempre saudável, para que a gente tenha uma igreja que ela possa, né, às vezes a gente fica orando, Deus abençoe, envia pessoas para a igreja, mas quando essas pessoas chegarem até aqui, o que elas vão encontrar? É uma igreja saudável? Senão nós vamos estar orando para vir alguém para participar de algo que não é saudável. Então nós precisamos, primeiro, para que as pessoas cheguem, nós precisamos ser saudáveis. Talvez, né, eu creio que eu estou reforçando isso, porque eu estou vendo que a nossa igreja, ela tem sido uma igreja saudável em tudo que eu vejo, que eu ouço falar. Então me alegro muito, mas se Deus colocou no meu coração essa mensagem, eu creio que nós precisamos falar sobre isso. Amém? Eu queria usar o texto de Efésios 4, do 1 ao 16, diz assim: Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem: quando Ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que Ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos
vivermos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, fala com a tua igreja nesta manhã, Senhor. Que nós possamos cultivar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, para que sejamos frutíferos, para que sejamos uma igreja saudável, uma igreja onde, Senhor Deus, há alegria, há compartilhamento, Senhor Deus, de alegria, de sofrimento, que nós possamos falar uns aos outros, Senhor Deus, em amor, e que nós possamos, Senhor Deus, causar grande alegria no teu coração, Pai. Que nós sejamos a igreja que o Senhor busca aqui na terra, Senhor. Que cada um de nós, Senhor Deus, queira ser, Pai, a igreja que o Senhor vem buscar, Senhor Deus, naquele grande dia, Senhor. E que assim como igreja, que nós possamos estar preparados também, Senhor. Nos ajuda a superarmos o nosso eu. Nos ajuda a superar, Senhor Deus, as nossas próprias vontades, Senhor. Para que nós possamos olhar para a nossa comunidade, Senhor. E tirar o eu e colocar o nós, Pai. Porque nós estamos aqui como igreja e nós vamos ajudar uns aos outros a sermos saudáveis, Senhor. E te aguardar, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Olha que grande privilégio, o privilégio de cultivar uma igreja saudável. A Bíblia, ela fala, naquele tempo que ela foi escrita, ela fala muito sobre construção, sobre cuidado com o rebanho, sobre plantação. O próprio apóstolo João ali, escrito ali em João 15, 1 e 2, ele fala da palavra que Jesus trouxe, dizendo que ele era a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, e todo ramo que estando em mim, em Jesus, não dá vida, ele corta, não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Então nós vemos aqui que uma árvore boa, ela dá bons frutos, ela vem sempre para dar bons frutos, e tudo que é saudável cresce normalmente, não precisa ninguém intervir, ela vai crescer porque tem saúde. Então, o resultado não é, o fim não é crescer, mas o fim é o resultado, esse crescimento é o resultado de todo um organismo vivo, que está dando frutos. Se a igreja for saudável, ela cresce automaticamente. Eu não estou dizendo que nós precisamos parar de orar para a igreja crescer, mas nós precisamos orar para que a igreja cresça, que ela batize mais, que vidas se convertam. Essa é a nossa oração. E a igreja, para isso, ela precisa ser saudável, porque nós vamos orar e Deus vai enviar pessoas e automaticamente ela vai crescer. Quando nós olharmos, a igreja vai estar maior que nós pensamos. E nós vamos olhar rostos diferentes e olhar e falar, nossa, mas eu não conheço nem aquela pessoa direito. Tem alguns dias que ela vem, por quê? Porque é o Senhor que envia. Mas nós preparamos uma igreja santa, uma igreja saudável. E para isso o Senhor nos exige, nos ensina que nós precisamos dar frutos. Tem árvores bonitas, mas ela só tem folhas. Já vista a árvore que tem aqui no estacionamento da igreja, mas é do vizinho. Ela suja tudo o estacionamento, deve sujar toda a escola do lado também. Ela não tem fruto, ela só tem folha. Cai aquela folha para todo lado ali. Mas o Senhor nos chama para dar fruto. E Ele diz, a palavra de Deus diz muito fruto. Não falou pouca coisa não, porque João 15:8 diz assim, quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande alegria ao meu Pai. Então quando nós produzimos fruto, nós estamos causando alegria a Deus. Ele olha para nós e fala, nossa, mas quantos frutos aquela pessoa está produzindo. Como uma árvore frutífera está produzindo muito fruto. E o fruto também, ele não pode ser sazonal.
A igreja não vive de altos e baixos, eu e você também não podemos viver de altos e baixos. Eu sei que a vida não é fácil, mas nós não podemos viver espiritualmente em altos e baixos. Então a palavra de Deus diz que nós precisamos dar frutos permanentes, frutos que resistam ao tempo. João 15:16 diz assim: eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que vocês pedirem em meu nome. Então ele não está chamando para um tempo, para nós olharmos para trás e falar assim: nossa, como eu produzi fruto aquele tempo. Aquele tempo foi tão bom quando eu produzia fruto. Eu quero te dizer que o fruto é para hoje. O fruto não é para o passado, o fruto é para agora. O fruto é para ser utilizado hoje. O que adianta uma vida que deu fruto no passado e hoje ela é estéril? Não produz mais nada. O Pai, Ele quer de nós fruto permanente. E às vezes nós olhamos para nós, e sempre quando nós olhamos para nós é que nem entrevista de emprego, né? Quando vai preencher lá e alguém fala assim: o que você acha sobre você mesmo? Fale sobre você. A gente sabe falar sobre muita gente, mas quando olha para nós, nós não conseguimos muitas vezes analisar quem nós somos. Mas mesmo muitas vezes nós não sendo grandes influenciadores neste mundo, né, sendo pessoas aí na luta do dia a dia, a Bíblia nos chama a não olhar para números, não olhar para aquilo que nós temos, assim como uma igreja. Que adianta nós olharmos para o tamanho do prédio? Isso não significa absolutamente nada, porque espiritualmente nós podemos estar num prédio gigante, até no estádio de futebol, e não fazermos absolutamente nada. Quanto que há lugares onde as pessoas dobram seus joelhos e oram, e buscam a Deus e dão frutos. Então tira esse negócio do consumismo da cabeça, que só vai estar bom quando nós chegarmos em tal patamar, e quando nós chegarmos lá vai dar tudo certo. Se nós não começarmos agora, nós não vamos dar fruto nem hoje nem amanhã. Vamos ser estéril, e não é isso que nós queremos, né? Às vezes nós olhamos para a igreja, mas a igreja é pequena. Irmãos, uma igreja pequena, ela pode fazer grande diferença na terra. A Bíblia diz que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Ela não falou que a oração de um justo em uma igreja grande, a oração de um justo que tem dinheiro, a oração de um justo que tem saúde, a oração de um justo que tem N coisas que conquistou, que fez isso e aquilo. Não falou a oração de um justo. Não precisa de outra coisa, precisa de alguém que dobre o seu joelho e que busque ao Senhor. Não há essa correlação entre material e espiritual. Nós podemos ser usados bem do jeito que nós somos. Você pode dar fruto bem do jeito que você é. Não espere mais coisas acontecer. Nós passamos por uma época de pandemia e o vírus ele devastou lugares. Nós tem um outro vírus que é tão forte, mas ele é para o lado da África, que tal de ebola, né? Alguém que pega esse vírus em poucas horas, eu acho que morre. Você pode perceber que um pequeno vírus, ele pode devastar uma região, ele pode dizimar uma tribo, pode dizimar uma cidade. E por que a oração então não pode transformar? E por que uma oração de um justo não poderia transformar toda uma cidade, toda uma família? Nós olhamos para nós e nós muitas vezes nos sentimos: eu não sei isso, mas se eu soubesse aquilo. Mas o irmãozinho ali, que sabe daquele negócio. Eu quero te dizer que Deus ama a diversidade. Pessoas diferentes, igrejas diferentes que alcançam pessoas diferentes. Você está aqui porque Deus te colocou aqui. Tem um outro povo ali na Carisma, ali que Deus levou eles lá. Tem outro povo aqui na Igreja do Nazareno que Deus colocou eles lá. Tem outro povo aqui para trás na MCV que Deus levou eles lá.
Todos uma igreja diferente, mas todos para dar frutos, para ser uma igreja saudável. E é isso que o Senhor tem nos chamado no dia de hoje. Nós não fomos chamados para ser a maior igreja de Osasco. Não que seja ruim, não é ruim. Mas nós não fomos chamados para isso, mas para sermos o corpo mais saudáveis que pudermos para o Senhor. Que o dia que o Senhor buscar, Ele possa encontrar em nós uma igreja saudável. Porque Deus não vai buscar esse prédio, Ele também nem é nosso, né? Nem dá para se gabar num prédio que não é nem nosso. Então Ele vai buscar eu e você, uma igreja saudável. Século 17, existiu um pastor chamado Richard Baxter, e ele foi designado para uma igreja. E ele chegou lá, encontrou essa igreja acabada, espiritualmente falida, dividida. E ele foi olhar para a cidade, e a cidade também era igual. Uma cidade dividida, uma cidade cheia de opiniões, mas assim, opiniões que só servem para acabar com o outro, não são opiniões que possam ajudar, mas uma cidade acabada nesse sentido. E aí ele olhou e ele falou: o que eu vou fazer para mudar a história da igreja? E ele começou a visitar casa em casa, um trabalho de formiguinha, e restaurando vida por vida, casa por casa. E alguns anos depois desse trabalho, que é onde ele entrava, ele ia, ele pastoreava, ele chorava com o povo. Alguns anos depois, ele tinha ali uma igreja transformada. E a igreja não só era ela transformada, a cidade foi transformada. De uma igreja falida, toda a cidade foi transformada pelo poder de Deus. Um homem que decidiu ir aonde? Na base. Ele não começou fazendo uma grande cruzada, 7 semanas de não sei o quê, e eu não sou contra nada disso não. Ora a Deus, vai para o monte, faz suas campanhas na sua casa, ora a Deus, não sou contra. Quanto mais nós buscarmos a Deus, vai ser melhor para nós. Mas ele foi na raiz. Ele entrou de casa em casa, porque a igreja é feita de famílias. Então ele foi de casa em casa, ele foi veador de um por um, e ele foi ali, ele ministrou, ele foi pastor, ele chegou ali e foi ajudando um por um, para que a igreja fosse saudável. E é assim, né, como a visão, a nossa própria visão da igreja, que é ser uma igreja família, onde todos são acolhidos para conhecer a Jesus. Assim ele fez, ele acolheu a todos e levou todos a Jesus, e agora aquela igreja era uma igreja saudável. Quem queria, né? Quem quer viver numa igreja que não é saudável? Uma vez eu fui visitar uma igreja, e aí a pessoa começou a falar mal das próprias pessoas que estavam lá para mim. Aí eu pensei comigo, falei, bom, ainda bem que eu só estou visitando, porque nem aqui eu queria ficar, né? Se eu era visitante, ele estava falando mal do fulano, do ciclano, do beltrano, eu falei, aqui já não é saudável não, precisa melhorar. Se nós tomamos essa posição, a nossa igreja não é saudável. Se nós não lutamos por uma igreja saudável, mais dia menos dia ela vai ficar sem saúde alguma. E essa não é uma missão do pastor, essa é uma missão sua, é uma missão minha. Todos os dias nós precisamos lutar para que tenhamos um lugar saudável, sejamos uma igreja saudável. E esse mesmo pastor, ele escreveu num livro, o Pastor Aprovado, a seguinte frase: se você quer uma colheita abundante, gaste tempo cuidando do solo e das raízes. É isso que estamos fazendo hoje. Aí sou eu que escrevi. Aí é isso que estamos fazendo hoje, cuidando das nossas raízes. Se queremos uma árvore, queremos ser alguém que dá fruto, precisamos cuidar das nossas raízes. Tem coisas que vão nos separando do Senhor, e a gente, quando vai ver, a gente está tão longe. Quando às vezes nós olhamos para a nossa vida e falamos, não contemplo mais. Eu corro para lá, eu corro para cá, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou um cristão nominal. Porque eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler, eu só corro, e eu não paro.
E que saúde tem esse cristão? Que fruto que ele vai dar se ele não é saudável? A vida dele não é saudável espiritualmente falando. Eu estou falando espiritualmente, porque eu conheci pessoas que já estavam à beira da morte, com um câncer quase que terminal, e elas eram mais saudáveis espiritualmente que muita gente cheia de saúde. Vamos dividir isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, nós precisamos olhar para as nossas vidas. Nós somos saudáveis. Como é que está a raiz dessa árvore aí? Como que está a raiz dessa árvore para que o fruto venha, né? Venha bonito. Tem um vizinho da minha sogra, um japonês, aí tem quase 100 anos. Ele faz as plantaçãozinhas dele lá. Irmãos, ele planta goiaba. É a goiaba mais gostosa que eu já comi na minha vida. De ano em ano ele leva lá umas 3. A minha sogra, pouquinho mesmo. É para degustar, é para comer um pedacinho, né? E ele leva lá porque deve distribuir para mais gente, né? Ele faz bonitinho, ele vai lá, ele cuida daquele negócio, da ara ali. E quando está saindo ele põe lá um papel que protege, ele cuida bonitinho. O que faz? O fruto sai maravilhoso. Árvore saudável dá bom fruto, né? Árvore saudável dá bons frutos. E Efésios, do capítulo 4, do 1 ao 3 que nós lemos, diz assim: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivamos de forma digna do chamado que receberam. Que vivam, né, de forma digna do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam tudo possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Paulo estava em uma prisão quando ele escreveu a carta aos Efésios. Ele estava numa situação difícil, mas o coração dele ardia por uma igreja saudável. Ele gastava ali a vida dele, ele podia pensar, o irmão lá que cuide, né? Eu deixei um presbítero lá, deixei outro pastor lá, ele que cuide da igreja. Eu estou preso agora. Mas ele não. Ele escreveu a carta porque o coração dele ardia, ele queria uma igreja saudável. E ele fala que eu suplico. Irmão, suplicar é quase que implorar, é sinônimo, é assim, eu imploro a vocês, Efésios, que vocês sejam humildes e amáveis, que vocês vivam em amor. O que é isso a não ser uma igreja saudável? E é isso que ele falava, ele gastava a vida dele, e eu te chamo para isso. Se nós queremos algo, essa construção é nossa. Se nós queremos ser árvores frondosas, bonitas, nós precisamos cuidar das nossas raízes. Se os nossos alicerces não estiverem bem firmados, a casa vai cair mesmo. Mateus 7 nos ensina isso, não tem como. A onda vem sobre todos. A chuva vai bater sobre a casa de todos, não vai ter como. E se o alicerce estiver ruim, essa casa vai cair. Então ele nos chama para viver de um modo digno. Assim, no dia de casais, a irmã Fabiana trouxe falando de uma balança. A balança, ela falou felizola, né? Se eu não me engano é esse nome mesmo. É a balança que tem 2 pratos e você põe o peso ali para você saber ali, né? Para dar um balanço ali. É essa mesma forma que nós temos que viver um modo digno. De um lado está o sacrifício de Jesus, a graça, e de outro lado está a nossa dignidade em servi-lo. Precisa dar um balanço nisso, porque é isso que ele espera de cada um de nós. Nós precisamos andar dignamente, buscando o equilíbrio dessa balança entre o que nós falamos e o que nós vivemos. O que nós falamos não pode falar mais alto do que nós vivemos. Ontem, na conferência, o Douglas Gonçalves, ele falou assim: antes de você ensinar, você precisa encenar. Antes de você ensinar, você precisa ser e fazer. Você precisa fazer aquilo dar certo. Você precisa ser você mesmo. Não só falar. Porque as nossas ações, elas sempre vão falar mais alto. Porque as pessoas nos conhecem. Se você fala uma coisa e você faz outra, vai começar dentro da nossa casa mesmo. O marido vai olhar para a esposa e falar: opa, esse negócio aí está errado.
O filho, então, e o filho, então, que nós queremos criar no caminho do Senhor. Nós falamos para ele não mentir, aí ele pega a gente mentindo. Olha que grande exemplo. Que vida digna de uma árvore, né, que não vai dar fruto nenhum. Não vai dar fruto. Não tem como. Então o Senhor, Ele nos chama para uma vida e nos chama a equilibrar essa balança para nós termos a melhor vida possível. E Ele fala, né, em Efésios 2:3, Filipenses 2:3, desculpa, sejam humildes e considerem uns aos outros mais importantes que vocês. Para uma árvore que deve dar fruto, uma igreja saudável, nós precisamos ser humildes. Para o mundo isso parece até fraqueza. Uma pessoa muito humilde, que considera o outro mais do que ele, para o mundo não gosta disso. Né? O mundo gosta de mostrar poder, as pessoas gostam de mostrar poder. Eu sei, eu sou. Não é assim? Eu vivo em reunião, irmãos. Eu conheço esse linguajar, eu conheço essa conversa. Conversa de reunião. Eu sei, eu sou, aí sai dali e não faz nada. Eu conheço bem essa conversa. Então, as pessoas, elas não são humildes. Essa cultura da falta de humildade, ela não é da igreja, essa cultura é do mundo. A cultura da igreja é a humildade, e a humildade preserva os frutos, ela preserva uma igreja saudável. Ela diz também, ela nos ensina sobre mansidão. Mansidão não é covardia. Mansidão é saber controlar a força. Domínio próprio não é controlar a força. Mansidão é controlar a força. É como nós éramos talvez indomáveis, nós não tínhamos controle da nossa força, e Deus nos transforma em uma pessoa mansa. Então às vezes a gente pode dar uma boa de uma resposta, ou fazer algo que pode causar um estrago grande e a gente breca, porque agora nós somos mansos. Talvez aquela pessoa merecia mesmo uma boa de uma resposta, ela merecia mesmo, mas você não vai dar, porque Deus domou você. Você é manso agora. Você tem poder muitas vezes, mas você não vai exercer esse poder para machucar. Isso é mansidão. Não precisa disso. E isso cultiva um ambiente saudável. Com longanimidade é ter um fôlego longo. Alguém já teve um fôlego longo com você e comigo, não já? Alguém já olhou assim, ó. Vamos começar de novo, André. Deixa eu te explicar como é que funciona. Não é assim? Só que daí quando nós estamos do outro lado, nós não temos esse fôlego longo não. Nós respiramos rapidinho, né? Nós respiramos bem rápido. Mas para cultivar um lugar saudável, uma igreja saudável, uma família saudável, nós precisamos de um fôlego longo. Essa longanimidade também é conhecida como paciência. Paciência. E essa paciência que ninguém tem, né, que está difícil, é um fruto do Espírito. Então eu quero dizer, comece em mim e chega em você, e isso faz parte da nossa vida cristã. Não podemos falar, não tenho paciência, eu sou assim. Não é assim. Uma vida transformada, falamos com muito custo, o Espírito Santo está trabalhando aqui, me dando paciência. Dá vontade de matar um, eu sei. Dá vontade, irmãos. Mas tenha paciência. Deixa Deus te usar. Suportando-vos uns aos outros em amor. E essa palavra é bonita. Suportando-vos uns aos outros em amor. Não é para suportar em ódio, não diz isso aqui a Bíblia. Vou suportar, mas eu odeio esse irmão. Não está certo isso aí, não. Isso aí não é coisa de Deus, não. Coisa de Deus é o que o Paulo falou. Suportar em amor. Segurar a carga um do outro. Uma igreja saudável, ela não vai ficar apontando o dedo para o outro, mas ela vai lá e vai pegar essa pessoa e ajudar ela a levantar. Porque o outro dia pode ser eu ou você. Asaf Borba, ontem, ele deu um exemplo lindo da vida dele. Ele falou que o pai dele era alcoólatra. E ele passava para ir para a casa dele, e o pai dele estava sempre caído na sarjeta, na calçada, na porta do prédio. Então ele passava, pulava o pai dele e entrava no prédio. A irmã dele vinha, pulava o pai dele, o outro irmão vinha, pulava o pai dele, todo mundo, os vizinhos, todo mundo pulava o pai dele. E aí ele se converteu. E o pai dele, que ele falou que era agressivo, um homem agressivo, talvez agredia a mãe, né? Ele era agressivo dentro de casa.
Se você olhar humanamente, ele não merece que eu pegue ele não merece que eu levante ele. E aí ele falou que ele teve pastores, e como ele honrou aqueles pastores dele ontem na pregação, né? Bom, honrou demais falando dos pastores dele. E ele falou que os pastores dele nunca falaram para ele, vai lá e pega seu pai. Não, eles foram ensinando a palavra de Deus. Asaf Borba um dia olhou, estava chegando já da igreja, pegou o pai dele e levou o pai dele para dentro de casa. E dia após dia ele levou o pai dele para dentro de casa. E ninguém entendia nada. Os irmãos falaram, mas como é que pode? Mas daqui a pouco os irmãos estavam levantando também. Estava lá e buscando o pai e levando para casa. É o pai. É o pai. Então não podemos deixar o nosso pai largado numa sarjeta. Ele pode ser a criatura que for, ele é nosso pai. E ele foi ajudando toda a família a quebrar o coração de todo mundo, e todo mundo então passou a olhar com os olhos diferentes. Ninguém falou assim, vai lá e carrega seu pai. O poder de Deus transformou a vida dele, e ele sabia que ele tinha que carregar o pai dele. Ele não podia deixar mais o pai dele ali. Então, isso para nós é um esforço diligente que nós precisamos para que a gente mantenha essa unidade. Há um esforço que nós precisamos fazer. Tem coisa que é pela graça, é de graça, mas é só a graça, né? Nós precisamos. Paulo disse assim no 3: façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito. A unidade já foi conquistada na cruz. O nosso papel é preservar. A igreja é o lugar que tem mais diversidade. Irmão, se nós juntarmos aqui para falar 3 versículos aqui, vai dar uma diversidade enorme. Talvez você nem concorde com o que eu estou falando aqui, mas você está aqui. Espero que você pondere o que foi pregado. Mas nós não concordamos. Nós torcemos para times diferentes, nós temos posições políticas diferentes, nós pensamos completamente diferentes, mas a igreja uniu todo mundo pelo sangue de Jesus. Nós não estamos aqui porque concordamos um com o outro, nós estamos aqui porque nós concordamos com Jesus. Então nós precisamos diligentemente manter esse vínculo, manter essa unidade, porque a desunião ela adoece o corpo. Se eu desunir aqui com o pastor André, vai desunir todo o corpo, com o Paulo, com a Sandra, com o Tiago, vai começar a desunir todo mundo, e ninguém vai achar mais lugar, fala, mas o irmão aqui não falou mais com o outro brigou com o outro. Que ambiente que nós estamos construindo? Mas a unidade, ela atrai a bênção de Deus, ela atrai a bênção da vida eterna. Então nós precisamos dessa unidade, porque isso é saúde para a igreja, isso é saúde para a sua vida, isso é saúde para as nossas casas. Efésios 4:7 mostra que há uma beleza nessa diversidade que nós temos. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. A dádiva que Ele nos deu não é uma capacidade, não é um favor que nos salva, mas é a capacitação sobrenatural para agir. O Senhor, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele não nos deixou de mãos vazias. Ele deu algo para você e algo para mim, para nós devolvermos à nossa comunidade, para nós fazermos por alguém. Talvez nós olhamos para nós e olhamos, eu não tenho nada. Você tem sim, a palavra de Deus diz que tem, e se a palavra de Deus diz que tem, é porque tem, porque ela é a regra de fé, ela é a verdade para as nossas vidas. Talvez nós demoramos a encontrar, mas nós temos um presente de Deus para as nossas vidas, um presente exclusivo seu. Você é essa pessoa que Deus te fez, e quando você entregou ao Senhor a vida para Ele cuidar, Ele te deu algo e colocou em suas mãos. E cada um de nós somos diferentes. Você é único, e como disse o Douglas Gonçalves, você é único, mas não único. Você é único, né, no jeito de ser, mas não único. Tem muitas pessoas aí, cheias do poder de Deus, cheias de dádivas, de dons do Senhor, que estão contribuindo para a obra de Deus. Uma igreja saudável, ela precisa aplicar esse dom de Deus, essa dádiva de Deus. Os dons, Paulo fala tanto em 1 Coríntios 12 como em Romanos 12.
E tem muitos dons. Os dons de Efésios 11 são dons ministeriais. Mas tem muitos outros dons que a Bíblia relata, que Deus nos dá, que talvez eles nem apareçam. Muitas vezes eles não gritam, mas eles fazem parte. Tem dons de encorajar um ao outro. Outros de contribuir. Você já viu irmãos falando assim, eu estava ali, não sei o que, eu dei meu carro. Eu dei minha casa. Já ouviu isso aí? Tem gente que vai muito mais além. Outros de exercer misericórdia. Não tem gente. Vamos citar uma pessoa que marcou a história. Ela não professava a mesma fé que nós, mas eu não posso negar o que ela fez, Madre Teresa de Calcutá. Irmãos, nós podemos criticar o que for por causa da religião, mas nós não podemos negar o que ela fez. Ela fez muita coisa. Eu não posso negar que Deus deu um dom para ela. O dom é de Deus, Ele dá para quem Ele quiser. Eu não posso falar que sim ou que não, não sou eu o juiz disso. O Espírito, Ele vai distribuindo conforme Ele quer. Ele distribui conforme Ele quer. Mas nós podemos saber que nós temos algo que Deus nos deu. Tem coisas que vão gritar, tem coisas que não, mas elas fazem parte de todo o corpo. Para que todo o corpo funcione direito, bonitinho, precisa de exercermos esses dons. Você é uma pessoa amada do Senhor. Deus te deu dons. Deus te deu os dons. Deus te deu um coração. E o coração nosso, ele é tão importante que Provérbios está escrito que de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque deles provém as fontes, as saídas da vida, ou as fontes da vida. O coração saudável, ele vai gerar decisões saudáveis, coisas boas. Mas se há um coração, que não está saudável, não vai gerar coisas boas. O que faz os seus olhos brilharem, o que faz você acordar de manhã, o que faz queimar o seu coração, é isso que move a sua vida. Tem pessoas que queimam por um ministério infantil, quando vem crianças e querem ensinar. Outros, quando vê um necessitado, o coração queima. Outros ainda, pelos bastidores. Quantas pessoas trabalham em bastidores para que algo dê certo? Para que uma pessoa pegue um microfone para falar, que nem eu estou falando aqui. Tem N pessoas que trabalharam na igreja para fazer algo. Quantas pessoas, ontem eu estava vendo ali, eu estava na conferência, e ali a pessoa estava falando, tinha um monte de gente que eu via no bastidor e arrumando as coisas para a próxima equipe entrar. Ninguém vê eles não, irmãos. Mas se eles não estiverem exatamente lá, as coisas não andam. Tem outros que são usados na organização. Já visto a Josi, né? A Josi, se deixar, eu brinco com ela, eu falo, eu tenho medo de ir no restaurante, daqui a pouco você está lavando a cozinha lá, com o povo lá. Se vê lá, ela já está fazendo. Eu lembrei quando eu vi isso daqui, estava lendo, eu lembrei, não sei se o Hoffman estava no grupo de jovens, no final do ano a gente ia no ponto da esfirra e reunia os jovens lá. Aí tinha um dia que a menina que estava tomando os pedidos lá, ela não conseguia, ela estava toda confusa, perdida, tinha um monte de mesa, um monte de jovens. Aí a José falou, não, deixa que eu organizo. Foi lá, fez o pedido de todo mundo, organizou e deu para a menina, falou, só fazer. Essa é a Josi, é o jeito dela. Ela contribui desse jeito. Você tem seu jeito. Você tem seu jeito. Deixa Deus usar a sua vida naquilo que Ele colocou para você cuidar, no dom que Ele derramou sobre você. Nós temos nossos recursos pessoais, as nossas habilidades. Irmãos, eu lutei por anos, eu queria tocar violão. E eu ficava ali, naquele violão. Aí o professor, o irmão da Luciana, o Bob, eu falava, Bob, eu sou seu pior aluno. Você nunca vai ter um aluno tão ruim que nem eu. E eu ficava. E ele falava, tem que tocar 1 hora por dia para você treinar. E eu ficava. Irmão do céu, eu falei, isso não é para mim não, eu acho bonito, mas eu não quero isso. Eu não posso querer aquilo que eu não tenho habilidade nenhuma. Talvez eu poderia começar e falar, nossa, não é que tem jeito para isso, e fosse embora. Mas eu não tinha. Na verdade, eu ficava mais deprimido ainda. Porque eu não aprendia, aí passava 1 hora, eu falei, perdi 1 hora da minha vida e não fiz nada, devia estar fazendo outra coisa.
Então, nós temos nossos recursos pessoais, quem nós somos. Talvez nós podemos desejar algo muito lindo que não é para nós. Ele é lindo, mas não é para nós. Deus te deu algo. Nós temos a nossa personalidade ou o nosso temperamento. Deus pode te usar se você é extrovertido, mas Deus pode usar se você é introvertido também. O introvertido, ele também ora, ele também busca a Deus, ele também tem a parcela dele de contribuição. Então não ache que, por exemplo, você é quieto, introvertido, você não pode fazer nada. Você pode fazer muitas coisas. Até as nossas experiências, nenhuma das suas experiências, elas são perdidas, sabia? Aí você e eu já sofremos dores, temos cicatrizes, passamos situações difíceis, e nem isso Deus despreza. Se você tem cicatrizes aí, você é uma pessoa que pode falar para outra o que você passou. Talvez alguém vai machucar o braço que você já machucou. Você fala, eu sei o que é essa dor no braço. Eu vou te dizer. Talvez você já teve uma dor no ciático, que te deixou de cama. E alguém vai falar assim, eu estou com dor no ciático. Eu falei, eu sei bem o que é isso. Faz um alongamento assim, faz isso. Por quê? Porque você vai ter experiência. E a dor que você superou no passado é o remédio para o irmão hoje. O que você passou, Deus não despreza. Paulo falou aos Coríntios, o que eu estou falando de outro jeito, eu estou copiando de Paulo, tá? Estou copiando de Paulo em outras palavras, mas agora eu vou falar o que Paulo falou. Paulo falou assim, ele nos encoraja em todas as suas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Nem a sua dor Deus despreza. Paulo, em Romanos 8, 28, ele falou, para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que há de ser revelada. Há aflições presentes, mas nós podemos contribuir muito. Quando alguém chegar, bater na sua porta e falar, eu estou com isso, fala, vem aqui, isso aqui eu passei. Se não conhece um irmãozinho que passou, isso aqui aquela irmã passou, vamos chamar ela para ajudar a gente nisso daí. Irmãos, olha a diversidade que nós temos dentro da igreja para fazer uma igreja linda e saudável. Nós somos diferentes, mas nós somos unidos. Assim como Deus chamou Moisés para construir um tabernáculo e depois construiu o templo. Irmãos, isso envolveu muitas pessoas. Nós lembramos da vida de Bezalel, que Deus deu sobrenaturalmente para ele algo que ele podia trabalhar com ouro, com prata, com bronze. Ele era o cara desse negócio. Mas por trás disso tudo tinha gente carregando pedra pesada, tinha mulheres costurando roupas, fazendo as coisas, gente provendo o alimento, ninguém fala, né? Tinha que almoçar também, jantar. A gente não vê, né? Que nem quartel, né? Quando eu estava no quartel, o rancho tinha que ir junto. Aí você fala, mas é só a infantaria que vai na frente, vai a infantaria, mas se o almoço não for, 2 dias morreu todo mundo na guerra, não precisa nem de tomar um tiro. Precisa estar todo mundo envolvido nisso. Enquanto um faz um negócio, o outro faz outra diversidade. Então, o Senhor nos chama para ser uma igreja saudável com aquilo que você tem. E eu tenho certeza que você tem, porque a palavra diz que nós temos. A palavra diz, então nós temos. Nós temos algo que Ele nos deu. Efésios 11, 12, diz assim, Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por prepararem o povo santo para realizarem sua obra e edificar o corpo de Cristo. Essas são a lista de dons ministeriais. Mas no versículo 12, ele fala que esses dons, eles são responsáveis para preparar o povo. Em outras versões, vai falar que é para aperfeiçoar o povo, para aperfeiçoamento dos santos. E essa palavra, ela quer dizer consertar, preparar, restaurar ou equipar. Comentarista bíblico, falando sobre essa palavra usada na medicina, nos tempos de Jesus,
Quando ele usava essa palavra de reparar, de preparar, era a mesma palavra que quando alguém, vamos supor, tinha uma fratura exposta, que o osso faz assim, né? Já viu alguém assim? É feio, né? O osso da perna, por exemplo, abre assim, ó. E aí, qual que era a função ali, qual que é a função do médico? Voltar esse osso no lugar para que depois possa haver a cura ali. Então ele usa essa mesma palavra que é preparar ou aperfeiçoar. Essa é a mesma palavra de colocar algo no lugar para que esse corpo ele vá saudável, para que ele possa se recuperar e seja saudável. Assim como essa mesma palavra é usada em Mateus 4:21, quando os discípulos estavam ali consertando as redes, porque a rede ao longo da pesca ela vai rompendo, ela vai estragando, então precisa de nova amarração. Então ali eles estavam fazendo isso, e Jesus estava ali. Assim, você vê que a palavra de Deus mostra aqui que alguns deu como pastores, profetas. Eu como pastor, eu não estou aqui para carregar a obra sozinho, assim nem como o pastor André. Nós não podemos e nem temos condições para isso, nem físicas e nem espirituais. Não é para isso que o pastor foi chamado. O pastor foi chamado para pegar cada um e colocar o osso no lugar. Se você quebrar o seu osso, pastor, vem aqui, ó, está fora do lugar. Se você estiver com a sua rede desamarrada, o pastor vai lá, vamos junto aqui, vamos amarrar a rede junto, vamos dar esse nó aqui junto. Mas não para dar um nó no seu lugar. O pastor não pode fazer isso. O pastor, o papel do pastor, o papel bíblico, é ser um médico que ajuda a colocar o osso, é consertar as redes rompidas, para que você mesmo vai dar fruto. Não pode o pastor ficar segurando a sua perna machucada, segurando a rede rasgada, senão ninguém vai ser pescador, ninguém vai conseguir exercer mais nada. Então, o papel bíblico é esse, é ser e fazer discípulos de Jesus. O seu papel é também o mesmo que o meu, é ir fazer discípulos de Jesus, ser e fazer discípulos de Jesus. Então, nós somos aperfeiçoados dia após dia. O pastor tem sua carga de responsabilidade e todos os outros as suas também. O papel da liderança faz parte de exortar a igreja e trabalhar a igreja e despertar a igreja. Esse é o papel do pastor. Mas depois disso, o seu papel é ir dar fruto. O do pastor também é dar fruto, mas o seu é ir também dar fruto. Ser saudável. Numa pesquisa, para nossa tristeza, diz que da igreja mundial, de toda a igreja mundial, apenas 10% trabalha na igreja. 10% da igreja, irmãos. Para nossa vergonha. E para piorar a nossa vergonha, como dizia meu antigo chefe, todo dia é um 7-1 diferente, né? Lembrando que já que estamos em Copa do Mundo e lembrando que nós passamos. Para não piorar a nossa vergonha, diz que 50% daqueles que trabalham estão desanimados. Se nós já temos poucos, ainda tem pessoas desanimadas. Olha que triste. Mas tem algo que nos anima. Porque nós não vamos parar porque alguém desanimou. Nós vamos continuar. Nós vamos continuar. Diz que 40% das pessoas que estão sentadas nos bancos da igreja gostariam de se envolver. E agora meu papel como pastor é saber isso de você. Nós estamos falhando. Você talvez gostaria de trabalhar e nós como igreja não estamos conseguindo deixar que você flua no seu ministério, naquilo que Deus te chamou. Nós não queremos falhar nisso. Eu quero te chamar. O pastor pode ser cobrado por isso, sim. Nós estamos aqui numa missão, ela é gloriosa. Ela é árdua e gloriosa e de muita responsabilidade. Então eu não quero te impedir de fluir, de dar bons frutos,
Mas eu quero te chamar, se você estiver nesses 40%, eu quero te chamar a andar junto com a gente. Eu quero que você voe, e assim como um filho, eu quero que você conquiste muito. Eu não quero te barrar em nada. Quando nossos filhos conseguem um diploma, eu consegui o meu, irmãos, processamento de dados, e eu fiquei feliz. Mas quando eu vi a Ana com o diploma, aí eu fiquei muito mais feliz. E é assim que eu quero me alegrar. Eu quero ficar muito mais feliz por você, muito mais feliz de ver você voando, você cheio de frutos, você como uma família equilibrada, numa igreja saudável. É assim. O pastor é chamado para comemorar a sua alegria. Aí quando você estiver triste, você pode vir no pastor também. No dia da alegria, nós vamos comemorar junto, e no dia da dor eu vou estar com você. E se eu não tiver, eu estou falhando. Eu vou precisar estar. Então, eu não quero te barrar em nada. Nós precisamos desse relacionamento. Se você está nesse 40%, é que eu quero te chamar para proximidade. Sabe como é que Jesus ensinava? Jesus ia lá e fazia. Amanhã ele falava, agora eu vou com você. No outro dia ele falou, vai aí que eu estou te olhando. E depois ele falou, pode ir que você já sabe. E é assim que se faz a obra de Deus. Nós não precisamos de diplomados, não. Nós precisamos de corações dispostos a fazer a obra de Deus. E a maturidade, ela nos protege. O texto que nós lemos aqui em Efésios 4, 13 e 14, diz assim, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegamos à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos, como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. A fé, a união, o amadurecimento, ele nos protege. Irmãos, do tempo passado para agora, sempre apareceu gente usurpando da igreja. Sempre apareceu gente querendo fazer riqueza na igreja, pregando o que não convém. Sempre apareceu. Isso não é novidade, porque aqui já tinha na Bíblia. Há 2000 anos isso aqui está escrito. Continua sendo até hoje, só mudou os jeitos, mas continua até hoje. E o que vai nos proteger? Uma igreja que vive os seus dons. Se você colocar os seus dons para a comunidade, e não digo só para a igreja, para a comunidade inteira, para onde você está. Se você colocar isso para funcionar, se você for unido com outro irmão, com a igreja, eu quero te dizer que nós vamos vencer as astutas ciladas do inimigo, porque nós vamos estar unidos. Uma igreja dividida, um povo dividido, ele está fácil de ser enganado. A própria igreja, no começo, alguém falou, eu sou de Paulo, outro falou, eu sou de Apolo, porque estava dividido, e essa divisão parece bonita, eu sou mais do fulano, que assim eu sou mais, não é não. Nós somos todos de Cristo. Nós não temos essa divisão, então nós precisamos andar juntos. Porque ele fala aqui, no 14, de pessoas agitadas, levadas de um lado para o outro. E agitado é como se um barco estivesse no mar, agitado de um lado para o outro, sem rumo. Essa palavra nos remete a isso, sem uma âncora para colocar esse barco e segurar esse barco diante das adversidades, sem ali um leme ali para controlar para onde vai isso. E se nós não tivermos isso, nós vamos para qualquer lugar, agitados, batendo de um lado para o outro, bate de um lado, bate do outro, fica agitado, até que acaba o barco, né? Então, nós precisamos seguir a Bíblia em primeira coisa, ser arraigados na Bíblia, como o propósito que nós temos aqui, uma igreja bíblica dirigida pelos princípios de Jesus. Em primeira instância, a igreja, para ser saudável, ela precisa de Bíblia, né? Só amor não adianta, é Bíblia com amor, porque depois podemos falar de amor e fazer coisa errada. É Bíblia e amor bíblico,
Bíblia e amor bíblico. Então, uma igreja bíblica dirigida pelos princípios de Jesus, que adora, que serve, que se envolve em missões, que tem comunhão, que tem discipulado. Isso é igreja. Isso é a igreja que Jesus estabeleceu. Pode perceber que aqui é tudo discipulado na Bíblia. Tudo discipulado. Até Deus ia falar com Adão lá no começo, lá Deus ia discipular Adão. Chega aí, Adão, e aí, como é que foi o dia? Vamos prestar conta aqui com o papai, vem aqui. E aí, Adão, como é que está a vida? Se ele escorregou, ele saiu correndo, né? Não queria mais ser discipulado. Né? O ser humano, quando erra, ele quer, a princípio, correr. Uma criança, quando erra, ela se esconde. Você vê, ela não sabe nada, mas ela se esconde, fez algo errado. Né? É do ser humano. Então, nós precisamos desse discipulado. Precisamos de andar juntos, criando uma organização, um lugar saudável. Começando na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja. E até lá no seu trabalho. Você é quem dá fruto saudável, seja árvore frutífera lá. As pessoas estão te vendo lá e talvez ela vai precisar desse fruto aí, ó. Último ponto para terminar. O pacto do corpo bem ajustado. Efésios 15, 16. Em vez disso, né, em vez de ser agitado, todas essas coisas, falaremos a verdade em amor. Falando com a Thaís ontem, né? Falar a verdade em amor. Tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Olha o chamado de Deus para nós. Se nós lêssemos só esse versículo, só esse capítulo da Bíblia, já resolveria muitas coisas na nossa vida. Tinha uma igreja que era um lugar perseguido que não podia ter igreja. E eu li uma vez naquela revista da Missão Portas Abertas. E eles ficaram, eu acho que 9 anos, com uma folha de Atos. E o pastor pregou por 9 anos em uma folha de Atos. E uma folha da Bíblia alimentou o povo 9 anos, que eles não foram embora da igreja, porque só tinha uma folha. Glória a Deus. Então o corpo, ele precisa de sinergia. Quando nós estamos machucados, o nosso corpo não consegue ter sinergia. Quando nós estamos machucados alguma perna, nós não conseguimos fazer esse movimento. Se o braço está machucado, até o movimento de andar, porque a gente faz esse movimento para andar. Então nós precisamos dessa sinergia para que o corpo ande. Então não dá para que o corpo funcione. Então não dá para que um queira ir para um lado, outro queira ir para o outro, para que um queira caminhar para frente, outro segura, falando não vou. Nós precisamos de sinergia, uma igreja saudável, até quando não concorda. Irmãos, eu estou aqui, eu não concordo com tudo. Talvez o pastor André não concorde com tudo. O fato de eu ser pastor não me faz concordar com tudo, mas eu apoio naquilo que é bíblico. Talvez eu não queria fazer algo, isso é meu, é pessoal meu, não quer dizer que é antibíblico, não é nada disso, mas talvez tem coisa que você fala, eu não gosto disso aí não, eu não concordo com tal coisa. Eu não concordo com tal música, eu não concordo com tal jeito. Está tudo certo. Mas não é por isso que nós vamos atrapalhar o que está acontecendo. Que aí não gera mais frutos, que aí é uma igreja dividida. Então, nós precisamos, como um corpo saudável, andar de forma sinérgica. Se movendo aquilo que Deus nos chamou. Mesmo sem concordar, apoia. Se não é antibíblico, é só uma opinião. Opinião é o que eu te falo. Opinião, cada um tem uma aqui. Nós temos diversidades. Mas nós vamos em tudo colaborar para a obra de Deus. Nós vamos fazer tudo dar certo nas nossas vidas, para a glória do Senhor. E se você ama Jesus, nós somos esse mesmo time. Você ama Jesus? Você já falou para Jesus hoje que você ama Ele? Falou, te amo, Jesus. Quando você faz isso, na sua casa já começa a mudar o ambiente já. Quando a gente fala, eu te amo, Jesus, já muda o ambiente. Se você falar, eu te amo para sua esposa, para seu marido,
já muda o ambiente. Imagina se falar para Jesus, já muda mais ainda, já melhora mais ainda. Então, nós estamos nesse mesmo time, como um corpo, como uma árvore que dá fruto, e nós precisamos dar bons frutos, para que a igreja ela cresça, para que a igreja tenha alimento, para que a igreja tenha sombra, para que as pessoas vejam em mim e em você. Talvez nós não tenhamos muitas qualidades, talvez nós não saibamos muitas coisas, mas o fruto não tem nada a ver com essas habilidades, não depende da sua faculdade, não depende de nada disso, depende de experiência com Deus, convivência na raiz. Nós precisamos disso. E eu queria te deixar uma pergunta para terminar, e é uma pergunta crucial para a nossa vida. Depende de como nós respondermos ela, talvez é necessário rever toda a nossa vida cristã. E é bom. A pregação é sempre um desafio, é bom. Se você sair, né, como eu já contei aqui, às vezes eu saia bravo com o meu pastor. Saia bravo com ele. E depois eu vi que ele estava certo em muitas coisas. Estava certo. É que eu não conseguia, eu achava que não podia, mas dá. Se a Bíblia, tudo que a Bíblia fala que dá, dá. Confia na Bíblia. Se eu errar, você continua confiando na Bíblia. Mas a pergunta é: se a nossa igreja dependesse exclusivamente do seu amor, das suas orações, da sua presença, do seu serviço hoje, nós seríamos um corpo saudável ou um corpo que precisa de cura? Como nós vamos responder essa pergunta? Eu deixo para você responder junto com o Espírito Santo. Responda ela aí para você, e aí você vai saber como que está a sua vida espiritual, como que está a sua vida na comunidade. Amém? Vamos orar?